O papo de hoje é com o goleiro da Série A com mais pênaltis e defesas em torneios nacionais, vivendo uma grande fase. Léo, muito obrigada por esse papo com a gente aqui já de antemão. Eu já queria que você começasse falando desse momento que você está vivendo. Acho que quem acompanha a sua história ali, desde que você chegou no Vasco, tinha uma disputa por titularidade, tinham 2 goleiros grandes sendo contratados e hoje o torcedor certamente olha sempre para você como um dos principais jogadores da temporada e principais jogadores para o Vasco tá onde está nesse momento. Então, já pudesse começar falando um pouquinho para a gente sobre esse sentimento do momento que você vive. Tudo bem, Aline? É um momento muito especial, realmente único na minha carreira, é o melhor momento da minha carreira até hoje e eu fico muito feliz. Eu enxergo esse reconhecimento da torcida de uma maneira muito positiva, com certeza é uma motivação a mais. E eu acho que é um processo natural, né? Eu, quando cheguei aqui, quando eu saí do Brasil, saí desconhecido, e quando eu cheguei também era muito desconhecido, né? Por grande parte dos torcedores aqui no Brasil. E então eu acho que é um processo natural. E eu acho que o que foi importante para mim foi que eu sempre tive a convicção do que eu era capaz, do que eu poderia fazer, e sempre acreditei muito no meu trabalho. E então eu fico muito feliz das coisas terem acontecido da forma como aconteceram e por estar nesse momento hoje. É bacana que você faz até um movimento, não dá pra gente dizer tanto que inverso, que acontece muito isso hoje, mas você volta muito cedo. A gente vê muitos jogadores voltando hoje, mas você volta para o Brasil muito cedo, você ainda é jovem, principalmente pensando na sua posição, pensando em goleiro. O que você pensa, assim, especificamente para sua carreira? Você tem um sonho ainda de voltar para a Europa? Você acha que já viveu a sua experiência, que deveria viver lá? Enfim, a gente vai falar de seleção. Você teve oportunidade com seleção, que certamente era um passo que você queria conquistar, mas voltando para o Brasil tão jovem, como é que você projeta a sua carreira agora? Eu acho que a minha decisão de voltar para o Brasil foi uma decisão também muito pensada no momento talvez que eu não estivesse tão bem mentalmente, não estava passando por um momento tão bom lá na França, e familiar também. Eu senti que a minha família a gente precisava estar mais próximo dos nossos familiares aqui. A gente estava com o nosso filho pequeno, com o Noah pequeno, e foi um momento em que a gente sentiu essa necessidade de voltar, por mais que parecesse um movimento, talvez, como você mesmo falou, um movimento contrário. A gente estava muito em paz com a nossa decisão e a gente sentiu que era o movimento certo a ser feito naquela circunstância. Mas quando você diz assim, um movimento, até que você falou, me chamou um pouco a atenção, quando você fala um movimento pensando na circunstância, de família e a situação mentalmente dizendo, você fala pessoalmente em você como atleta, ou você fala num contexto geral de estar fora de outro país? Eu digo isso porque acho que é um ponto que a gente entra muito pouco, né, de olhar pro profissional do futebol como ser humano. Ontem, por exemplo, na zona mista, o Leão, não sei se você viu, do Atlético Mineiro, falando que ele estava vivendo crises de ansiedade e foi um dos motivos dele, de fato, voltar para ficar próximo da família, e me chamou a atenção agora quando você falou do aspecto mental. Eu acho que é isso. Às vezes as pessoas não têm muito a noção do que realmente a gente passa lá fora. As pessoas às vezes têm uma noção de que é tudo mil maravilhas, e as coisas às vezes não são sempre assim. Às vezes a gente passa por situações fora do nosso país em que a gente não está habituado. E por você estar num outro país, uma cultura completamente diferente, às vezes são situações em que são difíceis da gente conseguir se adaptar. Então eu acho que isso em algum determinado momento pesa, né? E naquele momento, profissionalmente falando, eu não estava passando por um momento tão bom dentro do clube. Então eu acho que as coisas acabaram acontecendo dessa forma, porque eu acho que se você não está bem fora de campo, dificilmente você também vai render o seu 100% dentro de campo, né? Eu acho que as coisas andam muito ligadas. A gente falou de um bom momento que te rendeu convocação para a seleção brasileira recentemente, já nessa era Dorival Júnior, né? Nas últimas listas você acabou não aparecendo, tem uma pré-lista aí que seu nome, por exemplo, também ainda não circulou, e como eu disse, você é o goleiro de maior destaque, pelo menos em termos de competições nacionais nesse momento aqui no Brasil. Eu sei que o Dorival é um cara que dá mais satisfação, procura mais, liga mais, procura saber, né?
Em algum momento você chegou a ter uma conversa com ele depois da oportunidade que você teve? Queria que você falasse um pouquinho da oportunidade que você teve e dessa sua expectativa agora. Com relação à oportunidade, foi um momento único, né? Acho que eu já disse isso em outras oportunidades, que é o sonho de todo jogador, realmente, e você tá lá, é muito melhor quando você chega lá e você vive tudo, o dia a dia de treinamento, as partidas e aquele ambiente, realmente é muito mais do que você imagina antes, sabe? Então, eu até brinquei que você parece que pega um vírus que você começa a pensar que você tem que voltar, o que você tem que fazer para voltar, o que você precisa melhorar para voltar. E desde essa primeira convocação tem sido dessa forma, né? A gente sabe que são muitos jogadores, que são muitas opções e que na sua posição ainda exatamente. E que a decisão sempre vai ser do Dorival, mas é isso. É claro que eu tenho na minha cabeça que eu quero voltar e estou trabalhando para isso. Tenho isso como um objetivo, mas eu sei que isso depende também do momento do time e também da decisão do treinador. Você não chegou a ter nenhum contato com ele depois? Não tive. E o que de fato significou para você essa oportunidade? Assim? Porque do jeito que você fala, de querer voltar e tal, mas certamente quando você veio para cá você falou, foi uma escolha e é quase que uma comprovação de que, minha decisão ali, quando eu decidi vir, né, estava correta, assim. Eu acho que é bem isso. Você respondeu para mim, na verdade, porque é uma validação de todo um trabalho, né? De todo um trabalho que foi feito, de uma escolha, porque quando a gente toma as decisões, a gente nunca sabe o rumo que as coisas vão tomar. A gente tem uma noção, tem um planejamento, mas a gente nunca sabe como as coisas vão acontecer realmente, né? Ainda mais no futebol, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, mas eu acho que foi muito isso que você falou, a validação, a comprovação de que realmente aquela decisão que eu tomei lá atrás, no começo de 2023, foi a decisão correta. E agora você está próximo de chegar a 100 jogos vestindo a camisa do Vasco, a gente falou aqui, acho que é toda quase que uma história, assim, né? O que é o Vasco para você hoje? Cara, o Vasco hoje profissionalmente falando, é tudo para mim, porque o Vasco me deu uma visibilidade, me deu uma oportunidade que eu não tinha recebido em outros lugares ainda. Como a gente falou no começo da entrevista, o carinho que eu recebo todos os dias, praticamente, dos torcedores, é uma coisa também que eu nunca tinha vivido antes. Então, eu só tenho coisas boas para falar sobre o Vasco, de estar aqui. Gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do dia a dia, de estar aqui com meus companheiros. A gente tem um grupo muito bom e fico muito feliz por podermos estar vivendo um momento muito melhor do que foi o ano passado, né? Ano passado foi um momento bem complicado e fico muito feliz da gente estar conseguindo dar esse salto de produtividade, né? Eu acho que é muito importante. É claro que a gente almeja muito mais, a gente almeja coisas ainda maiores, mas a gente também não pode esquecer de tudo que a gente passou. Então eu vejo com muito bons olhos todo esse processo que a gente vem passando e a gente vê os resultados acontecendo. É isso que faz esse Vasco ser o Vasco que a gente tem visto hoje, que a gente fala é um time que não aceita perder, é um time de raça, é um time de vontade. O quanto que tem do ano passado nisso? Eu acredito que tem muito, não só do ano passado, mas eu acho que a história do clube é muito assim, né? Eu disse numa entrevista depois, ali saindo do jogo do jogo contra o Atlético Paranaense, em que eu acho que a gente está conseguindo resgatar um pouco do que é o Vasco, sabe? E a gente, quando vê de fora, não tem muita noção do que é realmente tudo isso, sabe? E quando você está aqui dentro, você vive, realmente você tem uma dimensão muito maior da grandeza do clube, da torcida, e eu acho que é isso. Realmente é um momento muito bom e a gente fica muito feliz de poder fazer parte. Você falando assim, Léo, trazer o que é o Vasco, assim, acho que não é tão simples, pensando em quem vocês têm por perto, diríamos assim. Conhecer o Vasco é fundamental para saber o que é o Vasco, né? E aí eu tô perguntando isso porque, ouvindo você falar tudo assim, me traz uma sensação de uma importância dessa mudança de gestão também, por exemplo, de pessoas que conhecem mais o que é o Vasco e que podem
viver mais esses bastidores, mostrando para vocês o tempo inteiro o que é o Vasco. Qual é a diferença que isso faz no Vasco de hoje, assim? Ter tido essa transição e fazer você chegar aqui e falar isso. Assim, a gente está mostrando o que é o Vasco, porque hoje eu sei o que é o Vasco, sabe? Eu acho que é muito nessa linha, na verdade, quando houve aquele problema todo, a mudança da gestão. A gente, num primeiro momento, ficou, talvez, um pouco preocupado, sem saber como as coisas iam acontecer, mas as coisas tomaram um rumo natural e pouco mudou para a gente, digamos, na parte financeira, na parte administrativa, no que realmente cabe aos jogadores, não mudou praticamente nada nessa questão. Só que, por outro lado, acho que a gente ter a figura, por exemplo, do Pedrinho, que tem uma representatividade muito grande, uma conexão muito grande com o clube, e ele tá sempre no nosso dia a dia, tá sempre presente, nas reuniões que nós tivemos com ele, tanto com ele quanto o Felipe, eles sempre tentaram passar realmente isso, sabe, das vivências e das histórias, e passar um pouco da essência do que eles têm. Então, eu acho que nesse aspecto, com certeza, agregou bastante pra gente, assim, sabe? Eu acho que foram pessoas que você ter a figura de uma pessoa, um presidente como o Pedrinho, que é um cara que jogou e que viveu o Vasco, eu acho que ele passa muita coisa pra gente, sabe? Então, eu acho que é muito nesse caminho. Ele sabe o que é o Vasco, mas ele sabe também qual é a rotina e a vida de um jogador. Exato. Isso também faz diferença? Sei lá, os voos passarem a ser fretados, esse tipo de coisa, assim, de saber lidar com o vestiário. Com certeza. É uma comunicação muito mais fácil, né? Eu acho que é uma troca muito mais fácil, porque você tá falando com uma pessoa que sabe se você vai estar, isso é conversa, ou isso realmente faz diferença, entendeu? Porque ele viveu, ele esteve aqui no nosso lado, então ele sabe o que realmente faz diferença, o que realmente vai... se um voo fretado realmente vai fazer uma diferença para uma recuperação num próximo jogo, ou se, sei lá, um horário de treino, sei lá, qualquer coisa desse tipo, sabe? Esses aspectos assim que uma pessoa que teve do nosso lado aqui, ele tem uma sensibilidade muito grande para poder trocar com a gente. E quem não viveu isso pode achar que é só um preciosismo, achar que é alguma coisa desse exatamente. tipo. Mas eu acho que, ouvindo você falar, juntando todo o contexto, juntando o que a gente ouve de Vasco, vem uma coisa assim tem um lado prático, que é esse que você está falando, o lado das decisões, o lado de tática, técnica e tal, e tem um lado um pouco que obviamente influencia no lado mental, mas que é mais complexo, diríamos assim. E aí você fala, que eu acho que tem a ver com o que você diz, a gente está resgatando o que é o Vasco e tal. E aí teve uma entrevista recente do Vitor Luiz, eu acho, que ele fala sobre como que vocês foram impactados pela decisão dessa diretoria que levou 3 tias da cozinha, por exemplo, numa viagem, elas sequer nunca tinham viajado de avião. Quanto que isso faz parte desse contexto, né? Pro lado que não é prático, mas pro lado que a gente é uma unidade. Eu acho que é isso. É um exemplo muito prático do que a gente falou agora, sabe? São pequenas ações que a pessoa que viveu isso tem a sensibilidade para saber que isso pode fazer uma diferença positiva, sabe? E isso ganha grupo? Com certeza ganha grupo. São pequenas atitudes que, num todo, a um longo prazo, vão somar para resultados positivos, resultados melhores. Então, eu acho que são esses pequenos detalhes que, às vezes, para as pessoas de fora, pode parecer pouca coisa ou pode parecer algo irrelevante, mas para a gente que está aqui no dia a dia, imagina para elas que puderam viver esse momento, ter essa oportunidade, imagina o que às vezes é uma coisa boba para as pessoas, mas que para elas pode fazer o dia, pode mudar a vida e pode fazer elas torcerem mais, elas estarem mais alegres, mais dispostas. Contagia o ambiente. Isso contagia de uma forma positiva. Então, eu acredito muito em energia também. Então, eu acredito muito nisso, que são esses detalhes que acontecem no dia a dia, que somando eles, a longo prazo, vai dar um resultado positivo. Deixa eu voltar lá para os 100 jogos, que é onde eu estava falando quando a gente começou a falar sobre esses outros assuntos. O seu contrato vai até o fim de 2025, né? A gente falou rapidamente sobre o que você pensa para o seu futuro, se tem a ver com voltar para a Europa, e a gente, nesse momento, obviamente, fala muito de renovação. Eu sei que você chegou a ser procurado, chegou a conversar sobre renovar. É algo que você, enfim, são as informações que a gente teve, né? Que teve essa procura de renovação.
E se é algo que você pensa hoje, assim, em renovar, enfim, ficar mais tempo pro Vasco, ou você tem um projeto de repente, voltar para a Europa? O que você pensa para o seu futuro? Eu, na verdade, estou muito feliz com o meu momento aqui no Vasco. A gente sabe como é o futebol, a gente sabe como as coisas funcionam, mas a minha vontade é de permanecer aqui no clube. Eu estou muito feliz aqui, como eu falei, eu gosto muito do dia a dia aqui, eu gosto muito do grupo. Me adaptei muito bem ao Rio também, à cidade, e me identifiquei muito com o clube também. Então eu acho que isso tudo conta muito para a decisão de poder ficar aqui. Então estou muito feliz e espero que eu possa continuar aqui. Se adaptou ao Rio, mas vai à praia? Eu tô falando que a gente fez uma exclusiva com o Verratti aqui. O Verratti falou que nunca vai pra praia, que nunca pisa na praia, não faz nada, só vai pra restaurante. Eu também não sou muito da praia, não. Não sou muito da praia. Ainda mais com criança pequena. Com criança pequena, a gente sempre pensa 2 vezes, mas a gente gosta muito da cidade. E o tem clima uma filha também. Carioca já. Tem uma filha carioca. Então a gente se adaptou muito bem. A gente está muito feliz. Mas as conversas por renovação, elas estão andando. Sim, sim. Ô, Léo, eu queria falar de um assunto que eu acho que quando a gente fala de você nesse momento, todo mundo pensa muito, que é as defesas de pênalti, principalmente. Esse momento que faz... eu acho que para o goleiro é muito simbólico, né? Ainda mais nos dias de hoje, como são as coisas hoje. Mas quando você para assim para ver, principalmente as de Copa do Brasil, né? Pô, Água Santa, Fortaleza, agora Atlético Paranaense, você chegando lá e sendo decisivo e defendendo pênalti, o que você acha que é crucial e fundamental para você chegar ali e conseguir, de fato, uma defesa de pênalti num momento de disputa de penalidade? Assim? Eu acho que o crucial mesmo é você ter controle emocional. Para mim, eu acho que é o mais importante, é o fator mais importante. Por mais que entre ali estudo de batedor, atmosfera, muita coisa entra ali em fator, mas eu acho que o principal é você ter o controle emocional. O quanto que, às vezes, você não defender um pênalti vai mexer com o teu estado de espírito, com o teu próximo, sabe? Então, eu acho que assim, pelo menos para mim, é o ponto principal que eu sempre tento manter em equilíbrio, é isso, é manter o controle emocional sempre equilibrado, porque é um momento de muita tensão, né? Tanto para o goleiro, para o batedor, para o torcedor, para todo mundo. Uhum. Então eu acho que se você começa a se descontrolar, você começa a agir muito pela emoção, você pode acabar se perdendo ou acabar deixando de defender um pênalti, de ter uma situação mais favorável. Então eu acredito que o controle emocional Batedor consegue te tirar dessa concentração, porque toda oportunidade que eles têm, eles vão ali, falam alguma coisa, ou então fazem algum sinal de que vão bater. 2 perguntas na mesma situação, né? Essa e estudar. No momento que o cara vai bater o pênalti, cara, vocês estudam muito os jogadores. Vocês olham e dá pra lembrar, dá pra... A gente tem algumas estratégias, né? Eu acho que, respondendo à primeira pergunta, dificilmente o jogador vai conseguir me desestabilizar nesse aspecto. A gente trabalha justamente... Nunca conseguiu? Não. De entrar na sua mente? Não. A gente trabalha muito justamente para isso, sabe? Para não deixar nenhum fator externo interferir na tua decisão, interferir naquilo que você tem convicção. E aí eu acho que entra muito isso, né? A questão do estudo, o quanto que você tem o feeling e você consegue confiar no estudo, Tem alguns jogadores, é claro que você tem mais referência do que outros. Batem mais. Só que também, por outro lado, você tem jogadores que têm muito percentual dos 2 lados. Então, é muita coisa que a gente tem que colocar na balança. Não é um trabalho só meu, é claro. É um trabalho que a gente faz em conjunto com os outros goleiros e com a preparação de goleiros também. E eu acho que é isso. É uma combinação de vários fatores. A Copa do Brasil, de uma forma geral, eu acho até que tem a ver com passar nas penalidades, mas ela passa uma ideia de amadurecimento e progressão no sentido de confiança. E uma confiança muito de dentro para fora, como o torcedor acredita. Talvez, se a gente olhar para quem ainda está ali na disputa, o Vasco seja a equipe com um elenco talvez não tão forte como os outros, ou talvez não tecnicamente no nível que estão os outros, mas parece que é o time que quer muito. Assim, o que você acha que chegar na semifinal da Copa do Brasil trouxe para esse time nesse aspecto de acreditar? Eu acho que traz muita confiança, na verdade, né? Não só agora na semi, mas eu acho que nas quartas, quando a gente foi progredindo na competição,
Você pega o jogo do Água Santa, o próprio jogo do Fortaleza, foram jogos malucos, né? Que as coisas aconteceram muito rápido e aí a gente conseguiu passar, e cada fase que você passa, você vai amadurecendo, você vai ganhando confiança. E a Copa do Brasil é um campeonato muito diferente, porque quando a gente estava para jogar com o Atlético, eram 6 jogos para você ser campeão, agora são 4 jogos. Então, ao mesmo tempo que parece muito difícil, tá muito próximo. Então a gente sabe que é um campeonato diferente, e com certeza a gente está muito confiante para poder brigar por esse título. Que é possível, que é a maior chance de título da temporada, né? Isso nesse momento deve trazer um peso maior, assim. Sim, né? Sim. Com certeza traz uma responsabilidade maior, mas ao mesmo tempo traz um sentimento muito bom da grandeza do que a gente pode fazer, né? De escrever o nome na história do clube. Queria aproveitar e falar um pouquinho do jogo contra o Água Santa, então. Porque eu lembro que a gente ficou, eu fiquei pistola que você não parou pra falar com a gente na Zona Mista, mas depois eu entendi que você tinha que sair correndo, que você tinha uma filha que tinha acabado de nascer. E aí, porque foi um jogo que você se destacou, e que depois na entrevista coletiva o Ramon falou, não lembro se foi o Ramon ou o Emiliano, mas que falaram que você pediu pra jogar, te destacaram na coletiva, assim, que a sua filha nasceu de manhã e você pediu pra jogar. Conta um pouquinho pra gente dessa decisão. A história desse dia foi, a gente entrou para concentrar, o jogo foi na quinta-feira, né? O jogo era quinta às 8, e aí na quarta, era 1 da manhã, minha esposa me ligou, começaram as contrações aqui e tal, e aí eu fui para casa, era umas 3, 4 da manhã, a gente foi pro hospital, e aí a gente ficou nesse processo todo, e eu praticamente sem dormir, né? Alice nasceu por volta de 8 horas da manhã, e aí eu fiquei com ela até mais ou menos meio-dia ali, 1h, e fui para casa, peguei minhas coisas e fui pro hotel. A princípio eu não sabia se ia jogar ou não, né? Porque claro que a decisão não parte de mim, claro que eu queria jogar, mas a decisão não partia de mim. E aí cheguei no hotel, almocei, fui pro quarto descansar um pouco, tive uma conversa com a comissão, e aí eles perguntaram, e aí eu botei o nome ali e falei, não, eu quero jogar, porque eu acredito muito também que era arriscado, talvez, mas eu acredito que talvez quanto maior o risco, maior a recompensa, sabe? Então, poderia ter dado errado, mas deu muito certo. Deu muito certo. Então foi um momento muito especial para mim, foi um dia muito marcante para mim, em que aconteceu tudo isso, a minha filha nasceu e ainda pude ajudar o time a se classificar para a próxima fase do campeonato, sabe? Então foi realmente um dia muito especial para mim. Sendo protagonista. E a Alice, né? Alice. A Alice já nasceu com o quê? Com defesa de pênalti no currículo. Nasceu pé quente. Ô, Léo, aproveitar a gente falou um pouquinho de confiança, né? Sobre Copa do Brasil e tal. E aí, enfim, de como esse time tá crescendo no momento certo. E eu queria só falar principalmente do último jogo contra o Flamengo, aquele empate conseguido no finalzinho, do jeito que foi, com um jogador importante como o Coutinho, por exemplo, que voltou e marcou. Porque como que isso também traz o peso dessa confiança, só que eu acho que principalmente porque vocês têm uma outra referência. Vocês viveram o 6-1, que eu sei que foi muito pesado para vocês internamente. E por mais que tenha sido um empate nas circunstâncias que foi contra o Flamengo, num momento como esse, é um jogo que certamente também deve ajudar nesse contexto de acreditar nessa reta final da temporada. Com certeza. Eu acho que o jogo do Flamengo, por ser um clássico, né? A gente sabe que é um jogo muito difícil, é um jogo muito travado e que são detalhes que vão definir a partida, né? Então, aquele empate no final, com certeza, para nós foi visto de uma forma muito positiva, porque foi praticamente no final do jogo. E eu acho que não só esse jogo do Flamengo, mas eu acho que as nossas atuações recentes, de um modo geral, nos dão muito mais confiança, sabe? A gente mostrou um repertório muito diferente, muito melhor do que a gente pode fazer, do que a gente é capaz, do que a gente pode produzir. E eu acho que é isso. Sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Você sempre jogo pedreira atrás de pedreira, não tem jogo fácil. Então, todo final de semana é um teste diferente, é um teste a mais que a gente sabe o que a gente precisa melhorar e sempre busca melhorar, né? E o jogo do Flamengo foi mais um jogo, agora esse jogo do Palmeiras também. São jogos muito difíceis, que a gente busca colocar em prática tudo que a gente trabalhou durante a semana. Infelizmente, às vezes a gente não consegue o resultado que a
que a gente busca, mas a gente consegue ver muita coisa positiva dentro do jogo, sabe? Dentro de um jogo de 90 minutos a gente consegue ter momentos muito bons e que a gente consegue tirar muita coisa positiva. Eu falei dos dois muito no aspecto mental, tem uma frase que o Pedrinho sempre usa, algo que ele sempre fala, que é sobre pode não ganhar, pode não vencer, mas tem que jogar como Vasco. Né? É isso. E eu sei que aquele resultado internamente para vocês foi um peso, porque as circunstâncias do momento era outra também. Era um momento muito turbulento fora de campo também. Então, acho que talvez esse resultado, do jeito como foi, ele traz mentalmente um outro recado. Né? Isso. Aquilo ficou para trás. É isso, com certeza. É justamente esse recado de que o Vasco de hoje é um Vasco completamente diferente do que o Vasco que perdeu naquele jogo há um turno atrás, sabe? Então, eu acho que é isso. É bem isso. É uma mensagem muito diferente que a gente passa tanto para nós quanto pro externo. E falando desse jogo especificamente, né, que eu falei que foi o gol do Coutinho no retorno, aproveitar para falar do Coutinho. Porque parece que é um contexto, né? Que tudo vai culminando, acontecendo junto para o momento de ápice que vocês estão vivendo agora. O que tem de Coutinho nessa melhora? Assim? O que o Coutinho trouxe para ambiente, o retorno de um cara que foi criado aqui, que teve sucesso fora, enfim, que é ídolo do clube. O que ele traz de ambiente para essa virada também? Eu acho que traz muita coisa, porque é um cara muito grande. Parece que não tem a noção do tamanho que ele tem, porque é de uma humildade impressionante. Assim, um cara muito humilde, um cara que realmente representa muita coisa, tanto externamente quanto internamente. Então é um cara que naturalmente ele vai atrair muita responsabilidade das partidas, né? E um cara do nível dele, a gente sabe que pode resolver os jogos a qualquer momento. A gente fica muito feliz que ele esteja bem, que ele esteja conseguindo voltar ao ritmo, né? A gente sabe que ele teve um problema de lesão. A gente fica muito feliz e torce muito para que ele possa ter uma sequência de jogos, que ele possa entrar no ritmo para poder nos ajudar ainda mais. Deixa eu aproveitar para falar do Payet, porque eu acho que a pergunta que você mais responde é sobre traduzir as coisas do Payet, sobre ser o tradutor oficial do Payet. Mas é porque, na verdade, eu não queria nem falar especificamente disso que você já falou várias vezes. Eu queria que você falasse sobre esse contexto junto. Até no papo que a gente teve com o Verratti, ficou muito claro o Verratti falando, cara, eu não consigo me comunicar com ele. A gente sabia que o Payet não conseguia se sentir muito confortável, ficava muito mais na dele, porque não conseguia ter essa relação, porque ficou muito tempo distante da família. Acho que a família dele veio recentemente, isso é difícil para um jogador como ele, uma cultura completamente diferente. Mas a gente também teve a sensação de que quando o Coutinho chega, pelo menos a fisionomia dele muda um pouco. A gente tem uma imagem dele saindo de campo com o Coutinho, entrar, ele olha pro Coutinho e sorrir, jogando mais, enfim, e você talvez seja a pessoa mais próxima dele, assim. Eu não sei se por uma divisão de responsabilidade, não sei se a galera que veio, que já jogou na Europa, consegue te ajudar na tradução, alguma coisa assim, mas você sente, assim, talvez, desde que o Coutinho chegou, um Payet conseguindo ficar um pouco mais confortável? Eu acho que para mim, eu sou um dos que mais tenho relação com ele, assim, né? Assim, que consigo conversar, por mais que a gente não fique muito tempo junto, que a gente não converse tanto, eu sou uma das pessoas que ainda mais conversa com ele. Então, assim, para mim, ele sempre foi esse cara. Para mim, eu não consigo notar uma diferença, assim, de comportamento dele. E agora a gente tem mais um, né, que é o Max. Esse aí te deixou pra trás, tá? Porque ele fala tudo que idioma. Ele fala, a gente estava conversando outro dia, ele falou que fala 5 idiomas. Então, agora eu vou passar o bastão para ele que vai começar a traduzir. Fala português, fala francês, fala alemão, um monte de coisa, então vou passar o bastão para ele. Mas você já traduziu errado alguma coisa alguma vez, depois falou, caraca? Não, eu posso, assim, adaptado um pouco para conseguir, talvez, fazer a tradução para eles entenderem, sabe? Mas tem muita coisa que eu tenho que perguntar de novo, assim, eu pergunto baixinho para ele como é que é, fala de novo, porque é muito difícil, nossa senhora, se você não pratica, você esquece tudo, não tem jeito. É uma missão difícil esse negócio. Pelo menos ele tá te obrigando a praticar agora. Exatamente. Aí quando eu vejo ele vindo pro meu lado, eu já falo, ai meu Deus do céu, já começa a ficar nervoso já. Pior quando tem que ser ali na adrenalina. Não, dura que sempre nesses momentos. Ô, Léo, eu queria te fazer uma pergunta também, pelo seguinte, a gente estava vendo você na Europa e tal, sobre os jogos, e a gente viu que você no gol do Lille, você enfrentou o PSG do trio Mbappé, Messi e Neymar. Foi um jogo, assim, mais complicado que você já fez contra os jogadores mais que...
Ah, foi. Foi esse, acho que foi esse o jogo, desculpa te interromper, do gol mais rápido da história foi. da 13 segundos, se eu não me engano. Do Mbappé. É até engraçado porque a gente fez os treinos ali pré-jogo, bolou estratégia, tudo, né? E aí, pô, vamos conseguir sair jogando, conseguir fazer e tal. Alguns segundos. E aí, 13 segundos já mataram a gente. E foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, com certeza. Não só eu, como todo mundo aquele dia, porque 2022 e foi pré-Copa ainda. Então tava todo mundo voando, Neymar tava voando, Mbappé, Messi, todo mundo, tirando os outros, né? Não tem como. Ali foi realmente um dos jogos mais difíceis. A gente tentava, assim, mas realmente muito, muito superior. É uma coisa absurda, assim. O que te chamou mais atenção, assim? Porque acho que foi 6-1 esse jogo, né? 7-1. 7-1. 7-1. Eu acho que dos três, a finalização, assim. Neymar, com certeza. Neymar, tem muito recurso. Os outros já são muito acima, mas o Neymar é um negócio impressionante. E realmente, assim, se eu não me engano, eu tomei acho que 2 gols do Neymar naquele dia, e que eu olhava assim depois, eu falava, cara, é impressionante, assim, sabe? Finaliza, parece que faz tudo parecer fácil, sabe? Eles fazem as coisas parecerem muito fáceis, assim, só que a gente sabe o quanto que é difícil, né? Só que é um outro nível, não tem jeito. Preciso encerrar a entrevista, mas antes de fazer uma pergunta aqui rapidinha, na verdade 2. A primeira sempre tem a discussão, principalmente agora em fase decisiva de Copa do Brasil, né? O Maracanã cabe mais gente, São Januário é o Caldeirão. Para o jogador, é melhor jogar onde? Eu acho que São Januário, com certeza. Ainda mais por toda a história da competição até agora. São Januário é a nossa casa, como você falou, é o Caldeirão. Então eu acho que é importante a gente fazer os adversários se sentirem incomodados, né? Fazer o fator casa realmente valer. Então eu acho que se eu pudesse escolher, com certeza seria São Januário. E a outra que a gente falou, a gente acabou nem falando do Rafael Paiva, mas enfim, nosso tempo tá estourando. Então acho que até seria justo que você fale dos dois, assim, queria que você falasse do Rafael Paiva, mas eu queria também que você falasse do Ramon, porque a gente citou ele aqui, você falou que ele chamou, conversou com você e tal, e ele parece estar fazendo no Corinthians um caminho muito parecido com o que ele fez com o Vasco. Como ele consegue fazer isso, assim, de convencer vocês de que vocês conseguem alguma coisa? O que está acontecendo no Corinthians foi muito do que aconteceu aqui também ano passado. Eles chegam com uma energia muito alta, realmente, eles mudam o ambiente através dessa energia e entusiasmo, e eles conseguem transferir isso muito bem para os jogadores, sabe? Eu vejo o nosso time, no momento que eles chegaram, a gente começou a competir de uma forma que a gente não estava competindo antes. Então, eu acho que é muito isso, sabe? E o Campeonato Brasileiro, se você tem um time que compete, você está muito, muito mais próximo de ganhar, independente do nível que você tem, técnico, se é menor ou maior. Se você tem um time competitivo, você vai estar muito mais próximo de ganhar, sabe? Então, eu acho que entra muito nesse aspecto, porque desde o momento que eles chegaram, a gente ganhou, perdeu, só que a gente estava sempre competindo. Então eu acho que é muito por aí. Eles conseguem aplicar uma energia e transferir essa energia para os jogadores de uma forma muito positiva, sabe? E o Paiva parece ter encontrado o equilíbrio, né? Tipo, fazendo uma comparação com o que você está falando. Com certeza, com certeza. O Paiva também é uma cultura diferente, mas também tem as suas qualidades, as suas capacidades, e também a gente tem visto aí um resultado muito bom que a gente está tendo. Então, eu acho que é por aí. Bom, muito obrigada, Léo, pelo papo com a gente. Que venham mais defesas de pênaltis, que venham convocações para seleções, que enfim, que o nosso papo dê sorte, quem sabe, né? Com certeza. Por perto, obrigado. Antes da gente encerrar, então, só conta aqui uma coisa pra gente. O Michael não ficou bravo com você, não? Por você ficar zoando ele de pular a placa de publicidade? Ele fica, né? Ele fica, mas não tem muito o que fazer, já tava nas redes, não tem jeito. Não, mas você deu uma reforçada. Não, mas... Na rede é uma coisa, na sua rede é outra diferente. Não, entendeu? Mas não, ele... o Michael é meu parceiraço, não tem jeito. Ali a gente fica pegando sempre um no pé do outro, não tem como. Todo dia no treino, então ali era meio que natural que eu fizesse aquilo. Ele já esperava, eu avisei antes. Falei, vou postar, hein? Aí não tem o que fazer, faz parte. Obrigada, viu? Obrigado.